Fique agora com Lições Fraternais com Daniel Segredo, mais um programa da Rádio e TV Fraternal. Olá, amigos e amigas da Rádio e TV Fraternal, muito bem-vindos a mais um capítulo do Lições Fraternais. O livro é o Religião dos Espíritos, um livro psicografado por Emmanuel através do Espírito de... psicografado por Chico Xavier através do Espírito de Emmanuel. Agora sim, estava invertendo a ordem. Chegamos no capítulo 40 hoje, Servir a Deus. É um capítulo um pouquinho mais extenso, ele vai fazer menção à questão do Livro dos Espíritos, a 673. Servir a Deus. Vamos ver o que nós vamos aprender aqui hoje. Em nome do amor a Deus, acumulam-se na terra tesouros e monumentos. Centenas de santuários, sob a rúbrica de cultos diversos, espalham-se em todos os continentes. Pagodes e mesquitas, catedrais e basílicas, torres e capelas aparecem, majestosos, na Ásia e na África, na Europa e na América, pretendendo honorificar a providência divina. É assim que surgem, aqui e ali, casas de adoração com variada nomenclatura. Templos-palácios, templos-estilos, templos-museus, templos-consagrações, templos-claustros, templos-troféus. Os altares para os ofícios religiosos, que os hebreus da antiguidade remota situavam em mesas de pedra, no alto dos montes, são hoje relicários suntuosos, faiscantes de pedraria. E para o curso das orações, convertidas em cerimônias complexas, há todo um ritual de cores e perfume, reclamando vasos e paramentos que valem por vigorosas afirmações nos domínios da posse material. Longe de nós, porém, qualquer crítica destrutiva aos irmãos que adornam, assim, o campo da própria fé. A intenção nobre e reta, seja onde for, é sempre digna e respeitável. Contudo, em nos reportando a interpretação espírita, que exprime o pensamento cristão claro e simples, como honrar o Criador, relegando-lhe às criaturas os devãos da miséria e as sombras da enfermidade? Que dizer da instância em que os filhos felizes, a pretexto de homenagear a minuficência paterna, fingem desconhecer a presença dos próprios irmãos, mais fracos e mais humildes, extorquindo-lhes o direito da herança? Como glorificar o todo compassivo, inscrevendo-lhe o nome bendito em tábuas de ouro e prata, junto daqueles que se cobrem de andrajos e soluçam de fome? Lembremo-nos de Jesus, o expoente maior da maior lealdade ao Senhor Supremo. Anjo entre os anjos, desce ao mundo num leito rude de estrebaria. Engenheiro de excelsas rotas, pisa a lama terrestre em louvor do bem. Puro entre os puros é a esperança dos pecadores. Mensageiro da luz, toma a direção dos que se afligem nas trevas. Magistrado incorruptível, de ninguém exigia certidão de pobreza a fim de ser útil. Embaixador da harmonia sublime, é remédio aos doentes. Detentor de conquistas eternas, vale-se dos barcos emprestados para o ensino da boa nova. Justo dos justos, deixa-se crucificar entre os malfeitores para engrandecer entre os homens o poder do perdão e a força da humildade. Cultiva, pois, tua fé, conforme os ditames do coração, mas não te esqueças de que, no fundo da consciência, ajudar com desinteresse e instruir sem afetação é a única maneira, a mais justa e a mais alta, de servirmos ao nosso Pai. Essa é a leitura do capítulo 40, Servir a Deus, e faz referência à questão 673 do Livro dos Espíritos. A pergunta é a seguinte: não seria um meio de tornar essas oferendas agradáveis a Deus, consagrá-las a minorar os sofrimentos daquele a quem falta o necessário e, neste caso, o sacrifício dos animais, praticado com fim útil, não se tornaria meritório, ao passo que era abusivo quando para nada servia ou só aproveitava aos que de nada precisavam? Não haveria qualquer coisa de verdadeiramente piedoso em consagrar-se aos pobres as primícias dos bens que Deus nos concede da terra? E a resposta: Deus abençoa sempre os que fazem o bem. O melhor meio de honrá-lo consiste em minorar os sofrimentos dos pobres e dos aflitos. Não quero dizer com isto que ele desaprove as cerimônias que praticais para lhe dirigirdes as vossas preces.
Muito dinheiro, porém, aí se gasta que poderia ser empregado mais utilmente do que o é. Deus ama a simplicidade em tudo. O homem que se atém às exterioridades e não ao coração é um espírito de vistas acanhadas. Dizei, em consciência, se Deus deve atender mais à forma do que ao fundo. Essa questão está no capítulo da lei de adoração, dos sacrifícios. E aqui ele remete a uma reflexão, como já lembrando, como Emmanuel disse, não é a crítica às religiões, pelo contrário, o próprio resposta aqui do Livro dos Espíritos deixa bem claro que tem a sua validade, né? Ele está dizendo aqui, todos esses templos que são construídos, essas grandes... Eu não quero me fixar, ser taxativo em uma só religião, então eu não queria dar nomes. Como Emmanuel colocou, templos muito grandes, que ostentam com ouro, com móveis caros, com cheio de requinte, enfim, independente da religião, é isso que vem a reflexão. Se isso não seria mais viável, ao invés de construir um templo dessa magnitude, desse tamanho, tudo bem que seja para abarcar as pessoas, para que as pessoas adentrem a esse recinto, mas que talvez não houvesse tanto emprego de tanto luxo, de tanta vaidade, se isso não fosse mais revertido àqueles que necessitassem, né? É aquilo que a gente diz na lição de provas, onde o rico tem a sua prova de que a sua riqueza vai demonstrar se ele é avarento, se ele tem aquela mesquinharia, da mesma forma que o pobre vai demonstrar se ele tem aquele ódio por ser pobre. Aqui cabe a mesma coisa. Se aquela religião professa de uma maneira grandiosa os seus templos, o que seja, a forma de abarcar as pessoas, de acolher as pessoas de uma forma ostensiva, se isso não fosse melhor construir algo mais simples e aquilo que seria empregado para o luxo ser concedido àqueles que necessitam de qualquer maneira, né? Então essa é a reflexão que ele vai nos trazer para interpretarmos dessa forma. E sim, chama atenção sobre a importância que eu dou às coisas. E achar que isso é meritório aos olhos de Deus, é como ele disse, tem uma certa razão. Mas o que Deus e Jesus realmente esperam de nós é o quê? A atitude. Não é verdade? E aí entra a atitude de todos nós. Como nós dissemos em algumas lições, há 2 semanas, nós falávamos o quê? Que você pode ter um ídolo, tudo, mas a referência vai ser Jesus. E Jesus pregou sempre o que? A humildade. Ele pregou a simplicidade. Esse é o entendimento aqui que ele está falando. Então não adianta eu querer ostentar com algo grandioso para chamar atenção. Porque Deus sim é grandioso, mas quantas das vezes que nós não pedimos e somos atendidos, mas a sua resposta vem de que maneira? Pequenina, singela, simples. E nós, pela impaciência, pela ansiedade, acabamos por deixá-la passar despercebido. Porque achamos o quê? Que a resposta de Deus vai vir grandiosa, cheia de pompas. E não. Olha como Jesus veio à Terra. Ele que veio para nos ensinar sobre tudo isso. Ele que veio com lições, como diz Emmanuel no texto, o justo dos justos, né? O embaixador da harmonia sublime, detentor das conquistas eternas, puro entre os puros. Ele veio de que forma? De forma humilde e simples. De forma humilde e simples. Chegou no quê? Numa estrebaria entre animais, chegou numa manjedoura coberto com palha. Está vendo a simplicidade que ele se demonstrou, ao mesmo tempo que ele ensinou a humildade. E naquela época, na religião predominante daquela época, já não aceitavam muito ele por conta dessa forma que ele veio. Por quê? Porque não fazia sentido. Porque diziam que Deus é grandioso, perfeito. Mas Deus é grandioso e humilde. E todos nós podemos ser grandiosos naquilo que fazemos, naquilo que temos, mas sem deixar de sermos humildes, sem deixarmos de sermos simples. Eu não preciso ser ostensivo, eu não preciso humilhar os outros para crescer, como vimos em lições passadas aí também. Aqui, mais robusto ainda esse ensinamento. Que não devo me prender às coisas, mas sim à sua essência. É isso que ele está falando aqui. Me impressionam, como diz aqui Emmanuel no texto, um templo grande, grandioso, cheio de pompas, mas o quanto aquilo está destinado a me ensinar, o quanto aquilo está focado no ensinamento do Cristo para levá-lo adiante, e que muitas das vezes nós sabemos se
se envereda pelo caminho do quê? Do materialismo, porque a ostentação é grandiosa, então acaba se entregando ao prazer dessa ostentação e, consequentemente, perdendo o foco da essência, que na verdade é o ensino do Cristo, é a palavra de Deus. Está vendo? Então tudo isso é para a gente refletir, não com o intuito de criticar e apontar, por isso aqui não quis dar nem até nome de nenhuma religião, e Emmanuel foi muito cuidadoso nisso também no texto, de não elencar nenhuma religião, mas nesse sentido de refletir acerca disso. O que nós precisamos é da essência, e a essência qual é? O ensinamento de Jesus, a demonstração de amor de Deus, a misericórdia divina para conosco, e que eu a coloque em prática. Dentro dessa humildade, dentro dessa simplicidade, sem precisar pisar em ninguém, sem precisar subir em ninguém para crescer. Ou para ser o maior. Porque, na verdade, se eu precisar pisar em alguém para ser maior, eu não estou crescendo, na verdade. Né? Eu estou me afundando, porque, como nós vimos na semana passada, a atitude de hoje é a recompensa de amanhã. E não só ver como recompensa, mas sim como algo meritório, no sentido de que o bem que eu faço hoje é a semeadura que eu estou fazendo, é a minha colheita de amanhã. Então o bem que eu prego hoje é o bem que eu colho amanhã. E aí, qual a sua reflexão sobre esse texto de hoje, servir a Deus? Como você interpreta tudo isso? Você acha que é importante ter essa grandiosidade dos templos, ou se fossem mais simples e com mais ajuda seria mais efetivo? Essa é a reflexão que tem que ser feita. A essência que não deve se perder. A palavra do Cristo, o cristianismo redivivo, ou seja, a palavra do Cristo viva no nosso dia a dia, que não deve ser perdida. Faça sua reflexão, agradeço a sua companhia. Semana que vem nos vemos novamente. Até lá. Tchau. Você assistiu Lições Fraternais com Daniel Segredo, mais um programa da Rádio e TV Fraternal, sempre em sintonia com você.